o Holocausto Brasileiro. O hospital que funcionou como campo de concentração. O que você vai ouvir agora não é uma lenda urbana, não é uma história exagerada pelo tempo, e muito menos um conto sobrenatural criado para assustar. É real, aconteceu no Brasil, e por décadas foi tratado como algo normal. Durante grande parte do século XX, na cidade de Barbacena, em Minas Gerais, existia um lugar para onde pessoas eram enviadas para desaparecer, um lugar oficialmente chamado de hospital, mas que funcionava como um sistema de exclusão humana. Um espaço onde a vida perdia valor, onde a identidade era apagada e onde a morte se tornava rotina. Esse lugar ficou conhecido como Hospital Colônia de Barbacena. O hospital foi fundado em 1903, com a proposta inicial de tratar pessoas com transtornos mentais. Mas, com o passar dos anos, sua função foi se distorcendo de forma silenciosa e cruel. Barbacena passou a ser vista como um destino conveniente para enviar aqueles que a sociedade não queria mais ver. Pessoas consideradas indesejáveis, pessoas que incomodavam, pessoas que não se encaixavam. Ao longo das décadas começaram a chegar ao Hospital Colônia homens, mulheres e crianças sem qualquer diagnóstico psiquiátrico. Muitos foram internados por serem pobres, outros por serem alcoólatras. Mulheres eram enviadas por engravidarem fora do casamento. Jovens homossexuais eram internados pelas próprias famílias. Crianças órfãs, idosos abandonados, esposas consideradas rebeldes. Bastava um pedido, uma assinatura, um empurrão social. Estima-se que mais de 70% dos internados não apresentavam qualquer doença mental. Essas pessoas chegavam a Barbacena em vagões de trem, conhecidos como os trens de loucos. A viagem podia durar dias. Muitos chegavam sujos, famintos, desidratados. Alguns já chegavam mortos. Ao desembarcar, eram recebidos não por médicos, mas por um sistema preparado para retirar tudo o que ainda restava de humano. Roupas eram arrancadas, objetos pessoais confiscados, cabelos raspados, nomes apagados. A partir daquele momento, não eram mais pessoas, eram números. O Hospital Colônia foi projetado para abrigar pouco mais de 200 pacientes. Mesmo assim, entre as décadas de 1950 e 1960, chegou a manter mais de 5.000 internos ao mesmo tempo. Não havia camas suficientes. Muitos dormiam no chão de cimento. Outros se amontoavam em pátios, corredores e galpões. O clima de Barbacena é conhecido pelo frio intenso, principalmente no inverno. Sem roupas adequadas, sem cobertores, sem qualquer tipo de aquecimento, internos morriam congelados durante a madrugada. Pela manhã, corpos eram retirados em silêncio, como parte da rotina. A fome era constante. As refeições eram escassas, mal preparadas e muitas vezes jogadas no chão. Pacientes disputavam restos como animais. Alguns bebiam água suja, outros comiam lixo. A desnutrição era generalizada e visível nos corpos extremamente magros, nos olhos fundos, na fraqueza constante. Doenças se espalhavam com facilidade: tuberculose, pneumonia, infecções intestinais. Não havia separação entre doentes e saudáveis. Não havia tratamento adequado. Quem adoecia gravemente simplesmente era deixado de lado. Choques elétricos eram usados de forma indiscriminada, não como tratamento terapêutico criterioso, mas como forma de controle e punição. Internos recebiam descargas violentas, muitas vezes sem anestesia, sem explicação, sem diagnóstico. Alguns morriam durante o procedimento. Outros ficavam com sequelas irreversíveis. Espancamentos eram comuns, castigos físicos também. Havia celas de isolamento onde internos permaneciam por dias ou semanas, no escuro, sem comida adequada. Mulheres sofriam abusos constantes. Muitas engravidavam dentro do hospital e tinham seus bebês retirados à força logo após o parto. Crianças cresceram ali dentro sem saber seus nomes, suas origens, ou sequer o que existia fora daqueles muros. Para muitas delas, o Hospital Colônia era o mundo inteiro. Ao longo de décadas, mais de 60.000 pessoas morreram dentro do Hospital Colônia de Barbacena. 60.000 vidas apagadas. Com o número de mortes aumentando, os corpos passaram a ser vendidos para faculdades de medicina. Quando não havia compradores, eram enterrados em valas comuns, sem caixão, sem identificação, sem qualquer tipo de ritual ou respeito. Famílias nunca foram avisadas. Registros desapareceram. Histórias foram apagadas. Por muito tempo, tudo isso permaneceu escondido. O hospital funcionava longe dos grandes centros, protegido pelo silêncio, pelo preconceito
e pela falsa ideia de que aquelas pessoas não importavam. Até que no final da década de 1970, o mundo começou a olhar para Barbacena. Em 1979, o psiquiatra italiano Franco Basaglia, referência mundial na luta antimanicomial, visitou o Hospital Colônia. O que ele encontrou ali foi tão chocante que, ao sair, declarou que aquele lugar não era um hospital, mas sim um campo de concentração. A comparação não era exagerada, era precisa. Jornalistas começaram a investigar. Fotógrafos registraram imagens perturbadoras. Sobreviventes começaram a falar. Relatos surgiram descrevendo cenas de abandono absoluto, violência e desumanização. Em 2013, a jornalista Daniela Arbex publicou o livro O Holocausto Brasileiro, reunindo documentos, depoimentos e fotografias que escancararam a verdade para todo o país. O nome não foi escolhido por impacto, mas por necessidade. O que aconteceu em Barbacena foi um genocídio silencioso, cometido ao longo de décadas, com o aval do Estado e a indiferença da sociedade. O hospital foi gradualmente desativado. Parte de sua estrutura se transformou no Museu da Loucura, criado para preservar a memória das vítimas e impedir que essa história seja esquecida. Mas para muitos, o sofrimento não terminou com o fechamento dos portões. Funcionários relatam portas que se fecham sozinhas, passos em corredores vazios, vozes baixas durante a madrugada. Visitantes afirmam sentir um peso no corpo, uma angústia súbita, uma sensação de que não estão sozinhos. Alguns acreditam que o local seja assombrado pelas almas daqueles que morreram sem nome, sem despedida, sem justiça. Outros dizem que não se trata de fantasmas, mas de memória. Uma memória tão carregada de dor que permanece impregnada nas paredes. Talvez lugares assim nunca se tornem silenciosos. Talvez o verdadeiro terror do Hospital Colônia não esteja no sobrenatural, mas na certeza de que tudo isso foi real, aconteceu e foi permitido. Se essa história te impactou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque lembrar é a única forma de garantir que horrores como esse nunca mais se repitam. Aqui, o sobrenatural não é apenas aquilo que desafia a explicação, mas aquilo que revela o lado mais sombrio da humanidade.